Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor. O ensino à distância, mais perto de si. Sintam-se todos cumprimentados. Estamos aqui para a nossa segunda sessão, ou seja, a segunda aula, na disciplina de Introdução às Ciências Sociais. Na semana passada, demos a nossa introdução à primeira unidade, onde falamos dos diferentes tipos de conhecimento: o mitológico, ideológico, utópico e científico. Vamos dar continuidade hoje e concluirmos a primeira unidade falando dos teóricos da epistemologia moderna. Falando da epistemologia, o que seria então isso? O que é que significa epistemologia? Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a ciência, isto é, preocupa-se em refletir sobre a possibilidade de construir um conhecimento científico. Preocupa-se pelos processos que tornam o conhecimento científico capaz de ser e de se desenvolver. Trata principalmente dos possíveis erros frequentes dos investigadores, da forma como realizam as críticas, a forma como arrumam as suas teorias. É nesse âmbito que convidamos aqui 4 teóricos, são eles Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, Karl Popper, bem como Henri Lakatos. São todos pensadores da época moderna que se preocuparam por esta área da ciência, por esta área de análise do processo de produção científica. Já para começar, iremos tentar trazer aqui uma abordagem sobre as ideias de Gaston Bachelard. Quem seria então Gaston Bachelard? Gaston Bachelard é um filósofo francês que viveu no período de 1884 a 1962. Foi filósofo e ensaísta, foi professor de Química e Física nas escolas secundárias da França, bem como vencedor do Grande Prêmio Nacional das Letras. Em que é que está baseado, então, o seu pensamento epistemológico? O modelo bachelariano de epistemologia está mais centrado à questão dos obstáculos epistemológicos. O que são obstáculos epistemológicos? Conforme o próprio nome diz, obstáculo é tudo que fecha, obstáculo é tudo que impede, obstáculo é tudo que deturpa. Então, nesse caso, obstáculo epistemológico seria aquelas possíveis barreiras que impedem aos investigadores a busca da verdade científica. Ele dividiu esses obstáculos epistemológicos em 2 parcelas, sendo uma delas obstáculos externos e outra obstáculos internos. O que seriam então os obstáculos externos? Os obstáculos externos são aqueles impedimentos ao desenvolvimento, à produção e desenvolvimento científico que não dependem do investigador. Nesse caso, são externos. Estão relacionados com a complexidade e a fugacidade dos fenômenos. Tomemos um exemplo. Vamos, por exemplo, temos um investigador que está preocupado em estudar, por exemplo, os vulcões. O vulcão é um fenômeno natural
natural, que aparece quando a natureza manda. Então, seria impossível, nesse momento, se desenvolver esse tipo de estudo em volta de vulcões, quando os vulcões não aparecem. Seria, nesse caso, um obstáculo epistemológico. Há também outro nível de obstáculos que podíamos relacionar com a questão da ausência de fundos financeiros. Quando o investigador pretende estudar um dado fenômeno e se depara com limitações financeiras, não é possível prosseguir até mais longe com a análise de um dado fenômeno até ao final. A outra parcela de obstáculos sugerido pelo Gaston Bachelard seria os obstáculos internos. Diferentemente dos obstáculos externos, os internos são aqueles obstáculos que dependem do interior da pessoa, do investigador. Isto é, estão ligados aos problemas interiores do próprio sujeito cognoscente, nesse caso a pessoa que conhece o investigador. São aqueles que estão ligados às suas influências, às suas expectativas, aos preconceitos, etc., que acabam influenciando a sua compreensão de fenômenos. Os hábitos, o meio onde o investigador se encontra inserido, a cultura. Então, acaba não olhando para além do que conhece, para além do que o influencia. Podemos tomar como exemplo disso um professor. Alguém que esteja, por exemplo, a se formar num curso do grau de licenciatura na área da educação. Já é professor em exercício. O que vai acontecer? Durante a sua formação, estará bloqueado de pensar em outros aspectos, em outros âmbitos da área educacional. Chegada à altura do desenvolvimento da sua monografia, teria por eleição temas ligados à pedagogia, temas ligados à interação aluno-professor, temas ligados ao currículo escolar. Então, isso seria um obstáculo, porque o impede o investigador a pensar amplamente, acaba secundando-se naquilo que o influencia enquanto meio. Então, para Gaston Bachelard, isso constitui um obstáculo. Então, o que Gaston Bachelard vai propor para o desenvolvimento, para a possível construção de ciência e desenvolvimento desta sem sobressaltos? Ele vai propor uma psicanálise da ciência. O que seria, então, psicanálise da ciência? Psicanálise da ciência, em Bachelard, seria aquele processo de desmistificação dos obstáculos, aquele processo de tratamento dos obstáculos. Isto é necessário que o investigador encontre um momento antes de avançar, encontre um momento para refletir e tentar sanar toda a subjetividade que mora no seu anterior, procurar limpar a sua consciência no sentido de aceitar algo de novo, no sentido de combater esse bloqueio pelos obstáculos. Assim, em Gaston Bachelard, a ciência poderia iniciar e avançar. Então, o pensador a seguir a tratarmos aqui seria Karl Popper. Quem então seria Karl Popper? Karl Popper viveu o período de 1902 a 1994, nosso contemporâneo. Ele nasceu em Viena e viveu lá. Formou-se em matemática, física e filosofia, psicologia e história da música. É autor de várias obras literárias. Em que é que está formulado, então, o seu modelo epistemológico? O modelo epistemológico de Popper está centrado nas hipóteses e falsificação das teorias. O que Popper vai propor?
Popa vai propor uma reforma no seio da ciência moderna. A ciência moderna era aquela que estava anteriormente baseado no método dedutivo. O que seria então o método dedutivo? O método dedutivo é aquele processo de conhecimento que avalia os fenômenos, os fatos, partindo do particular para a generalização. Então, vai propor o inverso disso com a introdução do método dedutivo, nesse caso privilegiando a formação das hipóteses. O que é que significa isso? Significa que para Popa, a ideia inicial para uma iniciação de investigação científica, uma compreensão de um fenômeno, a gente parte do princípio em que aceitamos que algo é aquilo que é, não é? É algo já comprovado. Então, o que tem que acontecer é um trabalho de reavaliação, é um trabalho de testagem para a confirmação daquilo que se diz que é. Em palavras mais simples, podemos explicar isso dessa forma. Então, em Popa, todas as teorias devem ser potencialmente falsificáveis. Não existe nenhuma teoria absoluta em Carlos Popa. Toda teoria é sugerida, não é? Tem que passar pelo processo de testagem. Enquanto comprovar a sua segurança, a sua rigidez, continua. Uma hipótese tem de ser suscetível de gerar polêmica. Então, não existe nada pronta em Carlos Popa. Qualquer teoria tem de ser rigorosamente comprovada pela observação e experimentação. O pensamento popperiano é daqueles que é considerado como quem gerou inúmeras consequências. Pela possibilidade de se aprender com o erro passa a ser mais valorizado do que a própria verdade. Por quê? Porque Popa diz que comecemos pela testagem da hipótese. Comecemos pela aceitação do fenômeno tal qual é. Então, assim que já aceitamos, temos que ter uma insensata procura dos erros, de forma a que a ciência possa desenvolver. Então, para Popa, é necessário que haja erros, descubram-se erros em volta das teorias, em volta dos modelos, para que a ciência possa desenvolver. Nesse caso, acaba sendo mais valorizado o erro acaba falando mais alto que a própria verdade. Só as teorias mais aptas e rigorosas conseguem sobreviver à crítica. De tanta crítica que acontece, que deve acontecer incessantemente, então é necessário que a teoria seja mesmo muito segura para conseguir sobreviver perante estas testagens sucessivas. Passa a tornar-se ilegítimo afirmar que uma teoria é verdadeira, mas simplesmente ainda que não foi refutada. Então, a teoria só se torna verdadeira enquanto não for refutada, enquanto não se descobrirem fracassos e erros em volta dela. Cada teoria deverá procurar estabelecer-se com maior rigor, precisão e clareza, favorecendo o progresso da ciência. Passamos para o terceiro pensador, que seria Thomas Kuhn. Thomas Kuhn viveu os anos 1922, nesse caso nasce em 1922 e morre em 1996. Estudou até mestrado em física, lecionou disciplina de ciências humanas, história da ciência, razão pela qual despertou-lhe a atenção pelo estudo da epistemologia. Em que é que está baseado o modelo epistemológico de Thomas Kuhn? O modelo epistemológico de Thomas Kuhn é baseado em paradigmas científicos. O que seria então um paradigma científico? Um paradigma científico seria o conjunto de teorias e orientações metodológicas aceites por um conjunto de cientistas que permanecem
uma determinada comunidade científica. Em Kuhn, para que haja ciência, é necessário que encontre-se um conjunto, uma comunidade científica, que nesse caso seria aquele conjunto de investigadores que formam uma comunidade, que comungam, nesse caso, o mesmo paradigma. O nosso terceiro pensador que iremos trazer aqui hoje é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, no seu modelo epistemológico, vai propor 4 momentos, ou seja, 4 fases. Teríamos a primeira, a fase da presciência, a segunda, da ciência madura ou ciência normal, a terceira, a fase das anomalias, e temos a última, que é a fase da crise. Então, o que tratariam cada uma das fases aqui referenciadas? A fase, ou seja, o período da presciência, é aquele momento da proliferação de teorias individuais, dispersas, desorganizadas. Isto é, onde cada pensador, de forma independente, pensa, constrói teorias, constrói modelos capazes de conduzir um processo de investigação científica. Então, se chamou essa fase de período pré-ciência. Para Thomas Kuhn, aqui ainda não existe nenhuma possibilidade de iniciação de uma produção científica. Passaríamos então para a fase seguinte, que seria então a fase da ciência madura, ou seja, a ciência normal. Não é? O que seria então a ciência normal? É aquela fase do avanço, é aquela fase em que há desenvolvimento da construção científica. Então, nesta fase, a atividade científica adquire uma organização. Isso é, já temos um modelo, não é? Um modelo resultante das teorias, das diversas teorias compartilhadas pelos investigadores, pelos vários investigadores, com que construíram esse modelo, construíram então o paradigma que irá guiar esta comunidade científica. O período em que se formam escolas científicas, estruturas em torno do paradigma, então todos os procedimentos metodológicos e debates são estruturados em torno do paradigma. Então, é a fase do avanço da ciência, é a fase em que tudo corre da melhor forma possível, no sentido de que haja mesmo a produção e desenvolvimento da ciência em Kuhn. A fase a seguir seria a fase das anomalias. O que seriam, então, as anomalias? Então, atinge a ciência. Thomas Kuhn atinge as anomalias quando começam a aparecer dificuldades na resolução de problemas, quando novos fatos e observações que contrariam a teoria de base do paradigma. Isto é, podíamos entender que no paradigma em curso, não é, o paradigma tinha sido pensado para resolver um determinado problema. Então, pensou-se em um conjunto de teorias, pensou-se em um conjunto de metodologias que pudessem apoiar os investigadores a trabalhar em volta daquele problema específico. Então, um dia desse, o problema deixa de ser problema. Então, nesse caso, aquele conjunto todo de teorias, aquele conjunto todo de princípios, o paradigma, nesse caso, começa a perder o seu peso, começa a perder o seu valor, começa a perder a sua razão de ser. São anomalias. Ou então o problema pode mudar de estratégia. O problema começa a desenvolver em relação às teorias pensadas. Então, nesse caso, começa-se a registrar anomalias no seio do paradigma, chamando, nesse caso, a última fase, que ele chamou de crise dos paradigmas. Então, o que seriam crises? Ou o que seria a crise de paradigma? A crise de paradigma seria um conflito
resultante do surgimento de anomalias graves que põem irremediavelmente em questão a legitimidade e os fundamentos do paradigma. Os cientistas perdem a confiança no velho paradigma e procuram a criação de um novo paradigma. Este processo traduz-se em uma revolução científica que passa necessariamente por uma ruptura profunda. Isto é, quando o paradigma começa a perder a sua razão de ser para aquela comunidade científica, é necessário que este esteja ou fique abandonado, começando-se a pensar num novo paradigma, em novos problemas, em novas metodologias, em novas formas de resolução desse novo problema. E assim, para a comum, a ciência vai avançando, partindo de um paradigma para o outro, que seria, nesse caso, partindo de um problema para o outro, frisando necessariamente este trabalho conjunto. Esse trabalho que acontece sempre no seio de uma comunidade. Em comum é impossível desenvolver-se ciência, desenvolver-se conhecimento científico fora uma comunidade científica. Isoladamente não se faz a ciência. Isso no pensamento epistemológico de Thomas Kuhn. Então passamos agora para o último, que seria o Henri Lakatos. Henri Lakatos nasce em 1922 e morre em 1974. Estudou matemática, física e filosofia em Hungria, foi professor e colaborador sênior do Ministério da Educação húngaro. Então, o que Henri Lakatos vai propor no seu modelo epistemológico? O modelo epistemológico de Lakatos está centrado no programa de pesquisa, naquilo que ele chamou de programas de investigação, que seria então um conjunto de orientações teórico-metodológicas que estruturam o trabalho de uma comunidade científica. Ele aqui vai retomar a questão pensada anteriormente pelo Kuhn. Ele vai concordar também que a ciência só desenvolve, só constrói-se no seio da comunidade científica, dentro de programas de investigação. Um programa de pesquisa contém uma série de aspectos irrefutáveis e intocáveis à crítica. Então, chamou ele isso de núcleo duro. Então, como vimos em Kuhn, também sugeriu que dentro do paradigma, aquelas teorias dentro da ciência normal, aquele paradigma já aceite pelos membros da comunidade, é anticrítico. Então, é possível, durante o momento da ciência normal, no momento do avanço da ciência, é possível contestar qualquer coisa que exista dentro do paradigma. Vai recuperar a mesma ideia, Henri Lakatos, e vai denominar isto de núcleo duro, porque dentro do programa científico tem que existir um núcleo duro, que então o núcleo duro equipara-se, nesse caso, com o paradigma sugerido pelo Kuhn, que é aquela parte do programa, aquela parte que une os investigadores, aquela parte que guia, orienta os objetivos dos investigadores, aquela parte do fundo do programa, que não se pode mexer, não pode sofrer, nesse caso, a crítica. Esse núcleo duro é necessário que esteja defendido para não ser muito estático, não estar aqui a propor uma ciência estática. Então, vai propor, nesse caso, a cintura protetora. A cintura protetora é a margem que ele coloca de proteção ao núcleo. Então, a cintura protetora seria constituída, nesse caso, pelas teorias, pelos métodos, em que aqui seria o campo onde se aceitam as modificações, onde se aceitam as críticas, onde se aceitam
novas ideias, novas formas de tratar, não é, o problema, de forma a melhorar, nesse caso, o processo de busca da verdade, o processo de busca de conhecimento. Podemos tomar como um exemplo disso, não é? O surgimento, por exemplo, de telefones. Anteriormente nós tivemos telefones fixos, em que a função principal do telefone é a emissão de chamadas de voz. Então, orientando assim, ou facilitando assim a comunicação de pessoas enquanto distantes. Com o desenvolvimento da tecnologia, começaram a surgir telefones celulares, com diferentes modelos dos telefones celulares, mas com o fim da base, a comunicação por voz. Os telefones que têm surgido hoje em dia são telefones equivalentes aos computadores, mas isso tudo acontece pela melhoria. Isso tudo acontece com base no campo da cintura protetora, que permite essa margem de manobra, essa margem de melhoria, essa margem de busca de algo de novo, no sentido de melhorar, enquanto a essência continua lá. Podemos ter um telemóvel que filma, que tira fotografias, que grava, que escreve, que faz tudo, mas a essência continua lá. Nesse caso seria um núcleo duro que nunca é inalterável. Então tudo pode acontecer à volta da cintura protetora, no sentido de melhorar. Então as críticas, as melhorias, tudo pode acontecer à volta da cintura protetora, mas a base, que é o núcleo duro, nunca terá que ser destruída. Olhando para ele lacados, nós podemos fazer uma pequena análise comparativa, não é? Do pensamento que ele cá nos propõe. Não é? Ele vai fazer uma integração das teorias de Popper e de Kuhn, completando desta forma a perspectiva falsificacionista, quando propõe a cintura protetora. Popper já propunha que todas as teorias não são tomadas como absolutas, devem sofrer modificações, devem sofrer melhorias, devem ser falsificadas sucessivamente, no sentido de poder se melhorar. Aquela teoria que não aguentar poderá morrer por aí, não é? Então já propunha esta movimentação das teorias, este espaço para crítica, este espaço para modificações no seio das teorias. E vai também recuperar as ideias, conforme dizíamos, a ideia sociológica proposta por Kuhn. A questão de estar a considerar que a ciência desenvolve dentro de uma comunidade, não é uma sociedade, é uma comunidade científica que deve conduzir ao processo de produção e desenvolvimento científico. A ciência não é aquela coisa que se tem que não desenvolver isoladamente, recuperando nesse caso o pensamento kuhniano, aquele que evoca, não é questão de paradigmas comungados pela comunidade científica. Nesse caso, para Lacan, não é? A ciência avança no seio de uma comunidade científica, avança sempre orientada por um núcleo duro, onde admite a questão da crítica, a questão de todos os movimentos possíveis no seio da cintura protetora. Então, assim, teríamos a possibilidade de uma iniciação de construção científica e o seu desenvolvimento. Por hoje, paramos por aqui e desde já agradeço pela vossa atenção. IFM
China ou à distância, basta ter ânsia. Estás presente ao ausente, lar de ciência galopante. Galopa, galopa pelo mundo, sincronizando o saber ao fundo. Oh, ISM, reluzindo na mente, só tu, conosco somente, partilha o saber pelo saber, com afável até ao público. Tu és como vês. No teu manto, na tua toga, hoje Yus vem e outorga, interpretando o preceito as modelos sem conceito, conceitos de sociabilidade. Só veja na nossa universidade. Togados como não, togados sem pão, labram justiça e na mão a driça, levando a pátria à puna, para que ninguém se puna. Com a balança e a espada, amanhando violência dissipada, algemam o raivoso lobo, em grilhões o lobo troco. Levanta o direito no peito, no dever se forge respeito, lutando pelo direito a nosso jeito. Aleluia. Uma forte